Seja bem-vindo a esse vídeo e eu vou mudar a sua vida inteira. Então já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e aumenta suas expectativas. Fica até o final do vídeo porque ele vai mudar sua vida para sempre. Meu nome é Caio Gutierrez, se você ainda não me conhece, e aqui eu vou te apresentar quais são as 5 regras, as 5 leis universais da vida. Os 5 passos que você precisa seguir para você ter sucesso absoluto em todas as áreas da sua vida. E da onde que eu reuni todo esse conhecimento? Eu comecei a estudar sucesso quando eu tinha 16 anos de idade. Eu era um adolescente tímido, ansioso, eu tomava remédio para dormir. Eu não tinha relacionamentos de amizade nem amorosos, minha vida era uma bagunça, um caos completo. Eu tinha dificuldade, medo de falar em público. Então eu comecei a estudar sobre sucesso. E a primeira regra do sucesso, porque eu não vou ficar enrolando aqui para você, a primeira regra universal da vida é simplesmente você entender qual é o ingrediente número 1 do sucesso. E nessa jornada eu tinha lido centenas de livros de desenvolvimento pessoal, fisiologia, psicologia, PNL, reprogramação mental, lei da atração, li centenas de livros nesses temas e cada livro falava alguma coisa diferente. Um livro falava que eu precisava ter disciplina para alcançar o sucesso. E eu falei, puxa, agora sim eu descobri o segredo do sucesso, é ter disciplina. Aí eu peguei outro livro e o outro livro falava que para eu ter sucesso, na verdade, disciplina não era o bastante. Eu precisava estabelecer metas e objetivos. Aí eu falei, agora sim. Então o segredo número 1 do sucesso, a chave do sucesso, é simplesmente eu estabelecer metas e estabelecer objetivos. Eu falei, faz sentido. Aí eu peguei um outro livro e o livro falava, ter disciplina é bom. Você ter metas e objetivos também é muito bom. Mas o verdadeiro sucesso, ele só vai vir a partir do ingrediente número 1, que se chama força de vontade. Aí eu olhei e falei, força de vontade, eu preciso então desenvolver a força de vontade dentro de mim, faz sentido. Aí eu lembro que eu peguei outro livro e falou, força de vontade, disciplina, estabelecer metas e objetivos não é o suficiente. Você precisa, mentalizar e afirmar coisas positivas. E aí eu lembro que cada livro que eu falava, que eu lia, que eu estudava, falava uma coisa diferente. Até que eu entendi um princípio. Eu comecei a ler autobiografias de pessoas muito famosas, de presidentes, de políticos, de líderes, de jogadores, de atletas mundialmente famosos, cantores, celebridades, atores de muito sucesso, e eu queria saber o que tinha em comum entre cada um deles. Desde Arnold Schwarzenegger, até Abraham Lincoln, até Donald Trump, até Cristiano Ronaldo. O que tem em comum entre todos eles, até o bilionário que você conhece, que está na lista da Forbes? Você sabe qual é o ingrediente número 1 do sucesso de todas essas pessoas? Eu vou escrever aqui para você. Se chama fome. Aí você fala, Caio, fome do quê? De cheeseburger? Óbvio que não, mas é fome de crescer. É fome de ter mais, de agregar mais, de conseguir mais coisas. É uma fome insaciável. Então, se você quer saber o ingrediente número 1 do sucesso, não é disciplina. Não é estabelecer metas e objetivos. Não é fazer afirmações. Não é ter força de vontade. No final das contas, todos esses passos, todas essas características são de pessoas de sucesso. Você precisa ter força de vontade, você precisa ter metas e objetivos. Você precisa disso, você precisa daquilo. Mas o ingrediente número 1, em que eu encontrei lendo centenas de livros e lendo biografias de centenas de pessoas famosas, é a fome. Mas se fosse para elencar, seria uma fome insaciável. Em outras palavras, uma fome que não vai embora. Uma fome que não vai embora. Porque a maioria das pessoas, elas começam a ter um pouco de sucesso na vida e elas se acomodam. Então elas ganhavam 5 mil reais por mês, elas começam a ganhar 10 e elas já se acomodam. A pessoa que ganhava 10 começou a ganhar 20, 30 mil reais por mês e ela o quê? Se acomoda. Ela fica estagnada, ela fala, tá tudo bem, eu já estou me saindo melhor do que a maioria das pessoas que eu estou passando tempo. Você se torna como as pessoas que você mais passa tempo. Você se torna como o seu grupo de pares. Então se você começa a se sair um pouco melhor, você tende a se acomodar. Por isso que a verdadeira chave do sucesso, a chave número 1 para você atingir a prosperidade no seu relacionamento, a prosperidade financeira, a prosperidade emocional, é você ter uma fome insaciável.
Uma fome que não vai embora. É você acordar todo dia com essa fome dentro de você, de crescer, de criar, de compartilhar o amor, de compartilhar crescimento, de viajar, de conhecer o mundo, de ter as coisas, de conquistar e de ajudar pessoas. É uma fome insaciável. Uma fome que de jeito nenhum vai embora. E eu tenho que falar para você que essa fome, que esse ingrediente número 1 de sucesso, eu tenho hoje na minha vida. Faz mais ou menos 2, 3 meses que eu voltei da Alemanha. Eu fui lá na Alemanha estudar, na cidade de Colônia, estudar com o Tony Robbins. Eu não sei se você conhece o Tony Robbins, mas basicamente ele é o maior estrategista de vida e negócios, o maior treinador do mundo. E eu tive a oportunidade de passar alguns dias ali aprendendo diretamente com ele, em pessoa, mas muito mais do que estar presencialmente com ele, eu também fiz parte do grupo seleto de pessoas que tinha lá. Eu era o único homem brasileiro que tinha ali no crew do Tony Robbins. Então foi uma honra para mim estar lá representando o meu país e estar crescendo e estar agregando de tantas formas. E a principal distinção que eu tive lá era sobre a fome. Era sobre quanto eu precisava desenvolver essa fome em mim. Porque o que acontecia é que às vezes eu até tinha algum resultado financeiro, emocional, espiritual, profissional, e eu sentia que eu acabava me acomodando. E talvez você que está vendo esse vídeo, você se vê nesse mesmo lugar. Caio, qual lugar? Eu vou descrever a sua vida agora, então presta atenção. Eu vou descrever a sua vida. Existem 3 categorias, tá? 3 categorias. Existem pessoas que estão assim, muito infelizes, tá? Essa é a primeira categoria. As pessoas assim que estão extremamente infelizes, que a vida delas é uma merda completa. Esse é o nível 1. O nível 3 são pessoas que vivem uma vida feliz, uma vida épica, uma vida lendária. Uma vida em que a pessoa é feliz, controla as emoções, viaja, conhece o mundo, tem o carro que quer, a casa que quer, trabalha com aquilo que deseja. Esse é um nível. Nível 1. Você vive a vida de uma forma infeliz, sua vida é uma merda. Nível 3, a sua vida é uma vida muito feliz, épica, lendária, extraordinária. Você conquista os seus sonhos, os seus objetivos. Mas quer saber de uma coisa? Você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza de uma coisa. Você não se encontra nem no nível 1, nem no nível 3. A sua vida hoje não é nem muito ruim e nem muito boa. A sua vida não é nem uma merda gigantesca, cagada, horrível, e também não é extraordinária. Você se encontra no pior nível que você pode ter na sua vida, que é o nível 2. Caio, qual que é o nível 2? É o nível de pessoas que vivem uma vida mais ou menos. Não é nem muito infeliz a maior parte do tempo e também nem muito feliz. Ó, deixa eu ler você. Hoje, você que está no nível 10, você trabalha só para pagar suas contas. Pagar as contas. Eu tô certo, sim ou não? Então hoje, a gente tem 3 níveis aqui. Pessoas que vivem de forma infelizes, que sabem que a vida dela é uma merda. Pessoas que vivem uma vida mais ou menos. Não é nem muito boa, nem muito ruim. Às vezes está muito ruim, mas ela já muda e fica instável de novo. Ou uma vida épica, lendária, extraordinária. Você, provavelmente, se você clicou nesse vídeo, você está no nível 2. Você não vive uma vida nem extraordinária e nem muito ruim. Porque presta atenção, existem 2 coisas que podem mudar a sua vida. Ou o desespero ou a inspiração. E até o final desse vídeo eu vou fazer uma técnica com você, que é uma técnica de PNL para você mudar a sua vida. Então se você está pensando em só assistir o começo do vídeo e não ficar até o final, você vai perder a principal coisa até aqui. Você vai perder a coisa que vai mudar a sua vida, a sua história para sempre. Então fica até o final. Eu imploro, não é por mim, mas é por você. É por aquilo que você vai ter na sua vida. Então hoje a maioria das pessoas vive uma vida nem muito feliz, nem muito triste. Porque se você vivesse uma vida triste demais, depressiva demais, você já teria mudado. Porque o que eu sempre falo é, você só muda se você sentir desespero ou inspiração, como eu acabei de falar. E o meu intuito aqui nesse vídeo é te deixar desesperado ou inspirado. Mas cá entre nós, poucas pessoas vão mudar por causa da inspiração. Então você vai ficar desesperado para que você finalmente mude. Você se encontra aqui, ó. Você leva uma vida mais ou menos. Se fosse para descrever sua vida, ela é uma merda quente. As pessoas que vivem no nível 1 são uma vida infeliz, muito infeliz, é uma merda de verdade.
Você que está no nível 2, você vive na merda, só que é uma merda quentinha. Às vezes você trabalha ali no emprego estável, ganha 4, 5 mil e acha que tá bom. É uma merda, mas é uma merda quentinha. Às vezes o seu relacionamento... Deixa eu ler. Teu relacionamento não é nem tão maravilhoso, você não faz sexo adoidado toda semana, você não sai, você não é um bom pai, um ótimo marido. Você é um pai mais ou menos, um marido mais ou menos, faz sexo a cada 6 meses. Parece mais como uma lavagem estomacal que você faz ali, como ir ao dentista, do que qualquer outra coisa. Do que um relacionamento de fato. Então hoje o seu relacionamento não é nem muito feliz, nem épico, nem lendário, mas também nem tão infeliz, senão você já teria separado. O teu relacionamento é isso aqui, ó. Mais ou menos é uma merda quentinha, em que você se acomodou e foi levando com a barriga dia após dia, mês após mês, ano após ano. Aí talvez você esteja com 15, 20 anos de casado e fala, o que eu fiz com a minha vida? Então todas as suas áreas estão assim. Talvez a financeira você ganhe o suficiente para pagar as suas contas. E se você ganha o suficiente para pagar as suas contas, você é a pessoa mais medíocre e miserável que eu conheço. Porque se você trabalha só para pagar as suas contas, você não ajuda as pessoas, você não agrega, você não doa o seu dinheiro. Você é uma pessoa simplesmente vazia. Porque se tudo que você faz é trabalhar para você, para pagar as suas contas, isso é um objetivo de merda. Se você tem um objetivo de eu vou trabalhar para pagar as contas, você vai ter um nível de fome. Se você trabalha porque tipo, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar meus pais, eu quero aposentar meus pais, meus avós, minha geração inteira, eu quero construir um legado, eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu quero construir uma empresa, ser um empreendedor de sucesso, uma empreendedora de sucesso. Você percebe que os objetivos são outros? Então onde que você está aqui nessa escala? Você vive uma vida nível 1, você sabe que é uma merda, infeliz pra caramba. O teu nível 3, você vive uma vida feliz, épica, extraordinária, você conquista seus sonhos, seus objetivos, você controla suas emoções, você tem maestria emocional, você sabe ler e interpretar as pessoas, você sabe tudo de linguagem corporal, ou como eu suspeitei, você vive aqui, ó. Uma vida que é uma merda quentinha, que é uma vida mais ou menos. E sobre ser uma pessoa mais ou menos, eu tenho uma coisa para te falar. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma pessoa, por exemplo, que se entrar pela porta da sua casa agora, essa pessoa vai fazer todo mundo rir. Porque é uma pessoa leve, engraçada, divertida, que chega nos ambientes e traz leveza e diversão para esse ambiente. Quantos de vocês conhecem alguém assim? Alguém que é leve e compartilha leveza com outras pessoas quando chega no ambiente. Mas ao contrário, quantos de vocês conhecem alguém que se entrasse por essa porta, talvez da sua casa ou no seu trabalho, onde você está assistindo esse vídeo, deixaria o ambiente pesado? Porque é uma pessoa tóxica, reclamona, depressiva, que deixa o ambiente ruim. Quantos de vocês conhecem alguém que se entrar deixa o ambiente muito bom, porque é leve, engraçada, ou porque deixa o ambiente muito ruim, muito pesado? Quantos de vocês conhecem alguém, tanto num extremo quanto no outro? O que eu quero falar pra você é, você não é nenhuma das duas, né? Acertei? Você não é nem aquela pessoa que chega no ambiente e domina, e nem aquela pessoa que caga tudo. Você é a pessoa neutra. Então você chega no ambiente, ninguém nota que você chegou. Você sai do ambiente, ninguém nota que você saiu. Porque você é uma pessoa neutra. Você é uma pessoa morna, em outras palavras, como a Bíblia diria. E o que a Bíblia diz sobre pessoas mornas? A Bíblia diz que Deus vai vomitar da boca todos aqueles que são mornos. Então, se você é uma pessoa morna, saiba que Deus vai cuspir você. Então, a partir de agora, você precisa tomar a porra de uma decisão. A decisão de deixar de ser uma mulher morna. A decisão de deixar de ser um homem morno. A decisão de parar de querer se conformar com o mundo e deixar de ser morno. Você tem que olhar para essa sua merda quentinha que você tá e falar, eu preciso mudar, mas a primeira coisa, o primeiro ingrediente para você mudar é fome. É uma fome que não vai embora. É uma fome que vem dentro de você. E que você acorda todo dia, independente de ter dinheiro ou não, de ter milhões na sua conta, e você faz acontecer. É algo espiritual essa fome. E é por isso que tão poucas pessoas vivem aqui, ó, no terceiro nível, que vivem uma vida feliz, épica, extraordinária, lendária, extraordinária, que conseguem os seus sonhos, seus objetivos. Porque poucas pessoas têm fome. E você que está vendo esse vídeo, você não tem fome. Seu relacionamento é mais ou menos. O seu corpo é mais ou menos. Se pesa aí na tua balança, vai? Se eu pegar aqui na tua barriga, vai ter um monte de gordura. Seu comedor de açúcar. Comedor de sódio, salsicha, miojo. Tua vida não é nem uma merda completa e nem feliz pra caramba. Você tá aqui no meio termo. Sua vida é mais ou menos e Deus vai cuspir você da boca dele. Só porque você é morno. Caramba! Então agora toma uma decisão.
A Bíblia fala, é melhor que seja frio do que ser morno. Toma uma decisão. Ou você é frio mesmo e fala, quer saber? Eu vou ser uma pessoa desgraçada. Eu vou ser depressivo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou me endividar. Eu vou me separar. Eu vou ter uma vida fria mesmo do que ter uma vida morna. É melhor você ter uma vida fria. Espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, do que você ser morno. Do que você só trabalhar para pagar as tuas contas. Isso é ridículo. Deus quer muito mais de você. Ele quer que você esteja e venha aqui para o nível 3. Ficou claro, senhoras e senhores? O primeiro ingrediente do sucesso é a fome. E lembrando, fica até o final desse vídeo, porque eu vou passar uma técnica para você. E vou entregar muito do que eu sei aqui, para que você possa transformar a sua vida. Mas se você quer aprender mais comigo, você fala, Caio, eu adorei os seus vídeos até aqui. Como que eu faço para continuar com você? A gente continua de duas formas. Ou você clica aqui no link que está na descrição e você entra no combo de Natal que eu fiz para você, que são todos os cursos, o maior combo de desenvolvimento pessoal do Brasil. Tá aqui no link da descrição. É só clicar, se inscrever e entrar. Ou você pode agendar a sua sessão de terapia comigo, tá? Então, ou você entra no combo que eu fiz, de vários cursos que eu já fiz na minha vida e disponibilizei com acesso que você pode comprar, ou você entra na terapia individual ou em grupo que eu tenho também. Então são essas duas opções. Ou você faz terapia comigo ou você entra para dentro do combo. Então vamos voltar a falar do segundo regra, da segunda lei do sucesso, que é você simplesmente queimar os barcos. Tem uma história de um grande comandante que queria conquistar a ilha. Só que dentro dessa ilha, o exército inimigo era muito superior. Então era mais ou menos, cada homem tinha que matar 3. Então assim, ele estava em uma desvantagem enorme. E esse comandante, que queria conquistar a ilha, navegou com os vários barcos até a ilha, atracou os seus navios lá, pediu para que todos os seus soldados atracassem os navios também lá, estacionassem lá, em outras palavras, e eles fizeram isso. E o comandante, ele entendia da mente, e ele fez uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Ele mandou todos os soldados queimarem os barcos. E eles queimaram. E quando eles queimaram os barcos, o comandante olhou nos olhos deles e disse: na sua frente tem um inimigo. Atrás de você é o mar. Você não tem para onde voltar. Ou você conquista a ilha e ganha, ou você morre aqui na praia. Porque você não tem para onde voltar. E o que você acha que aconteceu? Eles morreram? Não. Eles conquistaram a ilha. Porque quando o soldado olhava para trás e via que, opa, só tem o mar, não tem por que fazer, eu preciso. O cérebro dele tem um nível de fome completamente diferente. Então, se hoje você não está onde você gostaria na sua vida, financeira, emocional, de relacionamento, espiritual, é porque você não queimou a porra dos barcos. É porque você tem um plano B. Enquanto você tiver um plano B, o seu cérebro vai falar. Ele não vai te dar toda a força de vontade, disciplina e energia que você precisa para conseguir os seus objetivos. Enquanto você tiver plano A e plano B, o seu cérebro vai gastar energia com mais de um plano. Então ele não vai ter energia suficiente para conseguir fazer o plano A dar certo, por exemplo. De verdade, queime os barcos. Você sabe por que você não fez o teu negócio ainda dar certo? Porque você não queimou os barcos. Você sabe por que você ainda não conseguiu aquele emprego que você gostaria? Ou por que você não conseguiu talvez o relacionamento dos seus sonhos? Porque você ainda não queimou os barcos. Grandes coisas que eu fiz na minha vida, grandes experiências que eu tive, foi porque eu consegui. Eu não tinha rede atrás de mim. Eu não tinha para onde voltar. Ou eu fazia dar certo, ou eu fazia. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, atendimento individual, eu tinha atendido 3, 4 pessoas na minha vida, eu não era uma pessoa muito experiente, eu comecei com 17 anos. E quando eu comecei, eu lembro de falar para a pessoa o seguinte: você vai me pagar, mas se eu não resolver o seu problema, eu devolvo 100% do seu investimento, eu devolvo o seu dinheiro. Ou você muda de vida, ou eu devolvo o seu dinheiro. Lembro de uma mulher que chegou depressiva, não conseguia sair de casa, muito deprimida, queria tirar a própria vida. E eu nunca tinha lidado com isso antes. Eu tinha tido 3, 4 pacientes na minha vida inteira. E eu falei isso pra ela: se eu não conseguir resolver o seu problema, eu devolvo o seu dinheiro. Aí eu fiz a consulta com ela, eu tava nervoso, eu tava tenso, mas eu fiz o melhor que eu pude. E por não ter pra onde voltar, ou eu resolvi o problema daquela mulher, ou eu ia ter que devolver o dinheiro dela.
o meu cérebro encontrou uma maneira de se reorganizar, de reorganizar tudo aquilo que eu estudei, todas as técnicas, todos os insights que eu tive durante a minha vida inteira, de todos os livros que eu havia lido. E eu consegui ajudar ela em menos de 1 hora. Na mesma sessão, ela saiu feliz, triste. Feliz, né? Ela deixou de ser triste. E ela falou que ela foi no cinema com o filho dela, coisa que ela estava procrastinando há mais de 5 meses. O filho dela queria ir no cinema, queria passear, e ela não conseguia sair de casa, porque estava extremamente depressiva. E aí ela fez essa consulta comigo, e no mesmo dia, ela falou, quer saber, eu quero levar meu filho hoje no cinema. Foi, me mandou foto com o filho. Mas eu fiz isso porque eu não tinha rede. Eu não tinha, ai meu Deus, e se por acaso eu não ajudar ela, tá tudo bem. Não. Eu não tinha pra onde voltar. E é por isso que hoje eu ajudo pessoas que têm fobia de avião, fobia de dirigir, fobia de qualquer coisa. Medo, ansiedade, timidez. Eu sou especialista em timidez, especialista em ansiedade. Porque simplesmente na minha terapia eu não tô nem aí pro investimento, pro dinheiro que você fez. É claro que eu vou ser muito bem pago para isso, mas o que me interessa de verdade é transformar a sua vida. E tudo isso aconteceu na minha vida. Todas as milhares de pessoas que eu ajudo hoje ao redor do Brasil e do mundo são porque eu tomei uma decisão. A decisão mais importante de queimar os barcos. Qual que é o barco que você precisa queimar hoje na sua vida, no seu relacionamento, no seu corpo? Qual que é o barco que você precisa queimar? Comenta aqui nos comentários, já se inscreve, entra para dentro do combo ou faz terapia comigo. A terceira lei que eu quero te passar é a seguinte. Você superestima o que você pode fazer em 1 ano. E você superestima o que você pode fazer em 1 década ou 2. Presta atenção que essa frase é muito profunda, eu vou repetir. Você superestima o que você pode fazer em 1 ano. Ou seja, você acredita que você pode fazer várias coisas em 1 ano. Você vai lá e coloca várias metas, vários objetivos. Pô, esse ano vai ser o meu ano. Eu vou trocar de carro, vou comprar uma casa, vou casar, vou ir para lua de mel na Grécia. Você estabelece vários objetivos em 1 ano. Ou seja, você superestima o que você pode fazer em 1 ano. Mas você subestima o que você pode fazer em 1 década ou 2. E a terceira lei da vida a terceira lei que eu coloquei é só desistir daqui a 10 anos. Foi uma coisa que eu coloquei para mim. Quando eu estava lá na viagem da Alemanha, que eu falei, eu vou repetir algumas vezes ela, porque no final do vídeo eu vou tirar essa pulseira que está aqui comigo. Essa pulseira que está aqui comigo, eu ganhei lá no curso, de ter ido trabalhar na equipe e tudo mais. E essa pulseira, eu não confesso que eu não acho ela bonita, alguma coisa assim, mas eu prometi para mim que eu só ia tirar ela quando eu conseguisse 2 objetivos que eu tinha na minha vida. O primeiro objetivo era trocar de carro. Eu consegui. Então, em menos de 3 meses, eu fui lá, troquei de carro, vendi o meu antigo e comprei no Pix o outro à vista. Sem financiamento, sem nada assim. O segundo objetivo que eu tinha, tá? Era uma coisa muito mais subjetiva, né? Era simplesmente eu entender que a partir de agora eu tenho essa fome dentro de mim. Essa fome que não vai embora, que não desanima, que não abaixa a cabeça, que sabe que uma hora ou outra tudo vai dar certo. E eu sinto dentro de mim que essas 2 coisas já aconteceram. O carro eu já consegui. Estou dirigindo ele todo dia. E a fome, ela também está dentro de mim. E eu vou contar para você como é que foi, algumas experiências, mas lá eu entendi esse insight. Eu superestimo o que eu posso fazer em 1 ano, mas eu subestimo o que eu posso fazer em 1 década ou 2 décadas. Então eu coloquei para mim, eu não vou desistir até dar 10 anos. Eu coloquei assim, então assim, se fosse para você anotar no seu caderno, desista daqui a 10 anos. Desista somente daqui a 10 anos. Porque o único jeito de você não conquistar o seu objetivo, de você não conquistar a sua meta, de você não conquistar aquilo que você quer, é se você desistir. Se você desistir, sim, é o único fracasso que você pode ter. Mas se você tem um objetivo e você ficar mudando a abordagem que você usa, ou seja, vamos dizer que você tem o objetivo de ir para lá. Se você não conseguiu chegar até lá, seja lá o que lá significa para você, você só não vai conseguir chegar se você desistir. Então, se você apenas mudar a forma que você aborda aquela estratégia, você mudar a estratégia, você mudar a forma que você age, a forma que você pensa, se você modelar alguém que é bem sucedido naquilo, você vai conseguir o objetivo que você quer. Então, essa é uma regra que eu coloquei para mim e eu quero passar para você. Se for para desistir, desista daqui a 10 anos. Se for para desistir, desista daqui a 1 década.
Caio, eu quero fazer o meu negócio dar certo na internet. Beleza, desiste. Daqui a uma década. Caio, eu quero emagrecer. Desiste daqui a uma década. Claro que você pode acelerar esse processo. Você pode contratar um nutricionista, você pode contratar de repente um medicamento, você pode contratar de repente um personal para te fazer o acompanhamento, mas se for para desistir, desista daqui a 10 anos. Porque você superestima o que você fez esse ano, o que você pode fazer no próximo, mas você não faz ideia. Como a Bíblia diz, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e nunca sentiu. Você nunca sentiu o que você pode fazer e realizar em 1 ou 2 décadas. Se você realmente tiver força de vontade e fé. É claro que eu estou parafraseando, tá? Parafraseando, não está assim exatamente na Bíblia. Mas eu quero dizer para você, nunca desista. Se for para desistir, que seja daqui a 10 anos. Mas até lá eu vou continuar todo dia acordando cedo, dormindo tarde, fazendo o que precisa ser feito, pagar o preço. E eu vou transformar a minha vida. O quarto princípio que eu aprendi na Alemanha foi: só existe uma razão pela qual você não conquistou o seu objetivo, que é o medo. Então pensa no seu objetivo agora. Por que você não conquistou ele? Você vai me falar que falta recurso. Caio, eu não tenho tempo. Caio, eu não tenho dinheiro. Caio, eu não tenho tecnologia. Caio, eu não tenho as pessoas certas. Mas para pensar. Se você tivesse confiança, você já teria o seu objetivo, sim ou não? Fala pra mim, senhoras e senhores. Beleza, Caio, eu ainda não tive o resultado que eu queria ter. A culpa é da falta de dinheiro. Beleza, mas se você fosse 10 vezes mais confiante, você teria o dinheiro, sim ou não? Sim, então é desculpa. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, você teria as pessoas certas trabalhando para você? Sim ou não? Sim, então sim. Entenda que a única razão pela qual você não conquistou o seu objetivo é por causa do medo. Tudo o resto é história. É desculpa que você conta para se sentir bem. Caio, mas eu não tenho tempo. O tempo é a única coisa igual que todos nós no mundo temos. Todos nós, a única coisa que nós temos igual é o tempo. Nós temos oportunidades diferentes ao longo da nossa vida. Nós temos conexões, pessoas diferentes que nós conhecemos. Nós temos dinheiro em quantidades diferentes, mas a única coisa que é igual é o tempo. O tempo é a única coisa igual. É a única coisa que é igual na sua vida. Então entenda o seguinte, só existe uma coisa que está impedindo você, é o medo. O resto é história. A falta de tempo é história, a falta de dinheiro é história. A falta de conhecer as pessoas certas é história. A falta de ter a tecnologia certa é história. A coisa que está faltando de verdade na sua vida é o medo. E como que vence o medo? Coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. Coragem não é você falar, ai meu Deus, eu vou. Mesmo não sentindo medo. Coragem é você, ai eu tô me tremendo. Eu tô nervoso, minha mão tá suando. Mas eu vou fazer mesmo assim. E aí você faz. E quando você faz, o medo morreu. Porque o medo só existe na sua cabeça. O medo, ele só existe na imaginação. O que o medo é? É uma falsa evidência que parece verdade. O medo é uma falsa evidência que parece verdade. E se hoje você tem medo na sua vida, é só na sua imaginação. E você vai enfrentar ele. Quando você enfrentar ele, você vai ver que ele só passa de uma coisa na sua cabeça e que na realidade ele não é nada. Nessa experiência que eu tive na Alemanha, o Tony ele fez 13 mil pessoas que estavam lá presencialmente andar sobre o fogo. Eu não sei se você já teve essa experiência de andar sobre fogo. E não é assim um foguinho baixinho, não. É fogo de verdade, tá? São brasas ali vivas, quentes, e que se você pisar queima mesmo. E ele faz um exercício no primeiro dia do evento, em que ele faz todas as pessoas que estão lá no estádio andar sobre o fogo. Eu estava organizando essas questões, essas atividades, e eu também, no final de todo mundo, eu também tive a oportunidade de andar sobre o fogo. E eu posso dizer para você que foi uma experiência que transformou minha vida para sempre. Porque eu quero que você entenda que o seu subconsciente, ele é burro. Então o seu subconsciente, ele não entende palavras, ele entende metáforas. E quando simplesmente você coloca dessa forma, imagina que o medo é como se fosse o fogo. Então pensa assim em algum medo que você tem. Medo de começar o próprio negócio, medo de chegar na mulher dos seus sonhos, medo de chegar no homem dos seus sonhos. E quando você coloca essa metáfora do fogo, do medo que você tem, e se você cruzar o fogo, você vence esse medo, o seu cérebro se desvincula e vence todos os medos que você tem na sua vida. Porque é uma metáfora que entra no seu subconsciente.
Então, a gente teve pessoas lá que estavam com medo de andar no fogo. A gente teve pessoas que não andaram sobre o fogo, porque ninguém é obrigado a andar no fogo. Mas é uma experiência que, se você tá lá e você não vai, você perde. Mas basicamente, imagina o seguinte: 13 mil pessoas saindo do estádio, batendo palma. De uma forma assim, exageradamente felizes, gritando, falando a palavra yes, 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 e gritando. E eu que estava na equipe gritando mais ainda. Imagina 13 mil pessoas andando nas ruas de Colônia. E enlouquecidas, em chamas literalmente. Se preparando para vencer os medos. Para andar sobre o fogo. E no final, todas elas andaram, as que quiseram. E todas elas venceram o seu medo. Inclusive eu. Eu sentia que antes de eu fazer toda essa viagem, toda essa experiência, eu ainda assim tinha algumas questões que eu precisava trabalhar na minha vida. Algumas questões que eu tinha medo. Os meus medos são diferentes dos seus. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa insegura, você tem outros medos. Eu não sou mais assim. Mas eu tinha outros medos ainda na minha vida, que precisavam morrer. E quando eu cruzei o fogo, eles morreram. Não por causa do fogo. O fogo não é nada, o fogo é só uma metáfora. Mas é quem eu me tornei depois de atravessar o fogo. Comenta aqui nos comentários, você teria coragem de andar sobre o fogo? Então o único jeito de você conseguir os seus objetivos é você queimar o fogo. Queimar o fogo não, é você queimar o seu medo fora. É você vencer os seus medos e fazer acontecer. E o que eu quero falar para você, antes de passar a única técnica e a última técnica para você mudar a sua vida nesse vídeo, eu vou fazer uma técnica guiada para você mudar sua vida para sempre. E eu queria falar para você aqui. Esse cara que você vê hoje aqui, ele foi construído, ele foi criado. Eu nem sempre fui esse cara confiante, esse cara que vai, chega, impacta as pessoas, esse cara que tem uma habilidade de falar, de oratória, de tocar o coração das pessoas. Eu nem sempre fui esse cara, eu nem sempre fui essa pessoa. Eu era tímido, eu tomava remédio para dormir. Meus relacionamentos eram péssimos, minha vida era destruída. Eu não tinha dinheiro. E eu lembro um dia, que eu tinha 17 para 18 anos. Eu já tinha estudado PNL, reprogramação mental, lei da atração. Eu já tinha lido 100, 200 livros talvez. Eu já tinha feito alguns cursos. Mas eu tinha ficado desanimado de novo. E eu lembro que eu estava muito desanimado, porque eu tinha voltado a ficar acima do peso. Eu tinha voltado a não conseguir me relacionar direito. Eu tinha voltado a, ter insônia e não conseguia acordar cedo. Eu estava preguiçoso, eu tinha desanimado. Eu não estava com aquela fome, com aquele drive. E eu lembro que eu sentei na cadeira do meu escritório, que tinha ali na área de trabalho e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a escutar algumas fitas motivacionais, alguns áudios motivacionais. E eu lembro que eu comecei a chorar bastante. Eu lembro que eu comecei a chorar, 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 comecei a chorar. E conforme eu ia chorando, tava tocando uma música muito triste. A mesma música que tá aqui, que eu vou deixar tocando aqui nessa parte do vídeo. E a música ela falava mais ou menos assim. Eu fiquei tão triste, eu chorei, eu fiquei deprimido, que ninguém ouviu. E nem mesmo a cadeira. Nem mesmo a cadeira ouviu o meu choro. O que eu estava sentindo naquele momento. E esse momento específico da minha vida foi um momento de muita dor, muito desespero. Eu sei a sensação, por exemplo, de ser humilhado de fato, de ser desprezado de fato. Então o que eu estou falando aqui para você não é uma teoria vazia, mas é porque eu transformei a minha vida. Eu, usando essas 5 leis, eu deixei de ser aquela pessoa, mas eu construí ela. Nem sempre foi assim. E eu lembro que naquela noite específica, escutando aquelas fitas motivacionais, desabando de chorar, tocando aquela música de fundo, eu entendi uma coisa que eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. Eu percebi que o homem que eu estava sendo não era quem Deus queria que eu fosse. Eu percebi que eu era alguém nojento, lastimável, digno de pena. Alguém que não merecia nem estar aqui. Alguém que
tinha um potencial gigantesco de fazer, de criar, de compartilhar. E tudo que fazia era ficar deitado, vendo série. Eu tinha essa dificuldade, eu procrastinava muito porque eu ficava às vezes vendo alguma coisa, vendo novela, vendo filme. E eu lembro que eu comia, eu ficava vendo série, e mesmo depois de ter lido, estudado, eu tinha regredido tudo de novo. E eu cheguei nessa noite que eu estava assim, desesperado. Eu comecei a chorar, escutei aquela música, e eu lembro que em um dos momentos eu tive um estralo, e só de falar pra você me arrepio inteiro aqui. E esse estralo foi: tudo que eu preciso já está dentro de mim agora. E eu lembro que quando eu ouvi isso, a minha vida mudou. E não foi uma outra pessoa que disse isso, mas foi eu que entendi isso. E naquele dia, naquela noite, eu comecei a encantar uma oração. E a oração era: tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Eu comecei a chorar. Eu entendi que tudo que eu precisava já estava dentro de mim. Mas eu não tinha notado, eu não tinha permanecido. E depois de ter chorado, não sei o que, eu me recuperei. E daquele dia em diante, eu nunca mais fui aquele cara. Eu nunca mais fui aquele homem tímido. Eu nunca mais fui aquela pessoa insegura. Eu nunca mais tive escassez financeira na minha vida. Desde lá eu passei dificuldades na minha vida. Emocionais, algumas financeiras, mas eu nunca mais voltei para aquele lugar. Nunca. Eu nunca mais voltei a ser aquele cara daquela noite. E essa experiência que você vai ter aqui no dia de hoje. Uma experiência que eu vou te levar a entender que tudo que você precisa já está dentro de você. Sempre esteve. Mas você que esqueceu. Então, em sua homenagem, eu vou cortar isso aqui. Eu fiquei 2 meses e meio, quase 3 meses com isso. Acho que não deu 3 meses ainda. E todo dia eu acordava de manhã, eu via essa fita. Eu entendia que algo precisa mudar. Algo precisa mudar. E não era só o carro, mas era isso. Era uma fome. Era uma fome insaciável demais, de criar, de crescer, de um tesão pela vida. E é esse tesão que você vai ter a partir de agora. Então eu vou cortar isso aqui. Eu quero que você que está em casa entenda que isso aqui é só um símbolo de quem conquistou o que nem imaginava que podia conquistar esse ano. Foi o primeiro carro zero que eu tive, que eu tenho, e pegar ele direto na concessionária foi maravilhoso. Mas acordar todo dia com essa sensação de realização, de tesão, não tem nada igual. Nada igual. E eu lembro que um dos meus sonhos também era assistir o Tony Robbins ao vivo, porque ele foi um cara que eu estudei quando tinha 16, 17, 18 anos. E ele foi a minha referência, ele é a minha referência até hoje. E eu lembro que tá lá com ele, eu chorei algumas vezes lá. E se você perguntasse pro Caio de Janeiro: Caio, você acredita que você pode ir para a Alemanha no final do ano? Você acredita que você pode comprar o carro que você sempre quis? Você acredita que você pode mudar de vida? Que você pode ser um cara sociável, ter ótimos relacionamentos? Ele falaria não. Agora o Caio, de agora, ele tá falando: mas é claro que sim. Porque eu mudei as minhas crenças. Eu entendi que a fome é o ingrediente número 1. Eu queimei os meus barcos. Eu entendi que eu só vou desistir daqui a 10 anos. Eu entendi que a única coisa que me mantinha escravo era o medo. Mas agora, o medo não existe mais. E eu tô tentando cortar isso aqui, mas ele é um pouco mais difícil de cortar do que eu imaginei. Ele tá um pouco mais difícil de cortar do que eu imaginei. Não imaginei que estaria tão difícil de cortar assim. Acho que não tá muito... Foi. Uau. Isso aqui é um símbolo. O símbolo da vida que você vai ter. Se você vencer os seus medos, vencer suas crenças, queimar os seus barcos e ter fome na sua vida.
Então agora, feche os seus olhos, que eu vou te guiar para você ter a mesma transformação que eu tive na minha vida. Então, de olhos fechados, eu quero que você tome uma respiração profunda agora. E eu quero que você volte para um momento na sua vida em que você se sentiu imparável. Eu quero que você comece a lembrar de toda a sua vida agora. Desde que você era criança, adolescente, jovem, desde o seu primeiro emprego, primeiro relacionamento, primeiro trabalho. Eu quero que você lembre de um momento em que você se sentiu verdadeiramente imparável. Teve algum momento assim? Em que você realmente se sentiu vivo, imparável, que você conquistou, realizou o que você quisesse na sua vida? Teve um momento assim? E agora eu quero que você volte para esse momento. Um momento em que você se sentiu imparável, confiante, capaz, corajoso e que você podia conseguir tudo o que você quisesse na sua vida. Mantenha os seus olhos fechados, respira profundamente. Muito bem. E respirando profundamente, eu quero que você volte para essa cena agora, em que você se sentiu confiante, em que você se sentiu imparável. Não precisa ter acontecido ontem, mas há um mês atrás, um ano atrás, quando você era criança, não interessa. Eu quero que você foque no sentimento. Eu quero que você volte para uma memória na sua vida, em que você se sentiu verdadeiramente imparável. Em que você sentiu verdadeiramente que nada era impossível para você. Em que você sentiu verdadeiramente que você estava se sentindo confiante, vivo, pleno. O mesmo sentimento que eu comentei aqui para você nessa aula. O mesmo sentimento, o mesmo sentimento, o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Eu quero que você volte agora. Volte agora para essa cena. Veja o que precisa ver. Com quem que você estava? O que você estava fazendo nessa cena, nessa memória? O que especificamente você estava fazendo? Aonde você estava? Quem que estava com você? Eu quero que você foque nas imagens. Eu quero que você deixe as imagens nítidas, brilhantes na sua mente. De que você pode, de que você consegue e de que você consegue. Veja o que pode ver. Ouça o que você ouvia nessa memória. Quando você estava se sentindo confiante, imparável, o que você ouvia das pessoas ao seu redor? O que você ouvia de você mesmo? Qual que era o seu diálogo interno que você falava dentro da sua cabeça mesmo? E principalmente, o que você sentiu? E agora, onde você está? Eu quero que você comece a mudar a sua linguagem corporal. Mantenha seus olhos fechados. Mas eu quero que você comece a sentir exatamente a mesma confiança que você sentia naquele momento. O mesmo sentimento de ser imparável, de conseguir o que você quiser na sua vida. Respira profundamente agora. Respira profundamente. E volta nessa cena agora de confiança. Volta nessa cena agora de você se sentindo imparável. Onde você estava? Quem que estava com você? O que você estava fazendo? Respira de forma profunda. Veja o que você via. Ouça o que você ouvia. E sinta exatamente o que você sentia naquele momento. Sinta, sinta, veja, ouça, sinta. Qual que era o sentimento? Orgulho, gratidão, paz? Volta para ele agora e deixa isso entrar dentro de você. E agora, mantendo seus olhos fechados ainda, respirando profundamente, eu quero que você deixe a sua linguagem corporal exatamente como estava nesse momento de confiança. Coloque os seus ombros para trás agora. Coloque energia nos seus músculos. Coloque a sua cabeça para cima. Ergue sua cabeça. Coloque os seus ombros para trás. Começa a se mover como você se movia. Como que você andava quando você estava se sentindo completamente confiante? Começa a andar agora. Da mesma forma que você andava quando você estava nessa memória. Completamente confiante, completamente imparável, completamente incrível. Como que você andava? Principalmente, como que você respirava? Como que estava a sua expressão facial? Quando você estava se sentindo completamente confiante, como que estava a sua expressão facial? Isso. Faz a mesma expressão facial agora que você tinha naquele momento. Como que estava o seu sorriso? A sua respiração? A sua fala? O seu tom de voz? Como que você estava andando? Veja o que você estava vendo. Ouça o que você estava ouvindo dentro da sua cabeça ou das outras pessoas e sinta exatamente o que precisa sentir. E agora, nesse momento, eu quero que você coloque uma das suas mãos no seu coração agora. Mantenha os seus olhos fechados. Coloque uma das suas mãos no seu coração agora. Eu quero que você repita a frase: tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Só que eu quero que você repita não como se fosse apenas uma frase, mas como se cada célula do seu sistema nervoso, como se cada célula do seu corpo acreditasse nisso. Então mantenha os seus olhos fechados, respire profundamente, coloque as mãos no seu coração e fala mais forte, com mais intensidade. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Fala com mais intensidade. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Fala em voz alta, onde você está. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora.
Eu quero que você fale com mais força, com mais intensidade. Não, tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Fala mais uma vez. Coloca uma das suas mãos no seu coração agora e repete mais forte. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Repete mais uma vez, pela última vez. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Repete isso. Eu quero que você comece a entrar nesse estado novamente agora. Pode relaxar suas mãos novamente, mantenha os seus olhos fechados. Eu quero que você imagine agora uma nova versão de você. A partir de agora, eu quero que você comece a imaginar você acordando amanhã cedo com essa confiança dentro de você. Eu quero que você comece a imaginar você amanhã de manhã indo trabalhar, indo pensar em estratégias de negócio, indo ter coisas diferentes, resultados diferentes. Eu quero que você comece a imaginar você conquistando o que você nunca conquistou, você realizando o que você nunca realizou, você viajando para onde você nunca viajou, você tendo o que você nunca teve, você trocando de carro, você comprando a casa dos seus sonhos, você tendo essa fome insaciável dentro de você. Eu quero que você comece a imaginar você acordando amanhã cedo com esse sentimento, com essa mesma sensação. Toca a mão no seu coração e fala: tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Eu quero que você imagine uma luz vinda do céu agora. Uma luz que vai curando, limpando, que vai desde o topo da sua cabeça até o dedão do seu pé. E essa luz, ela limpa, ela cura toda insegurança, todo medo, toda raiva, toda frustração, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, agora. Então, nesse momento, eu quero que você toque com as duas mãos no seu coração agora. Eu quero que você respire profundamente. Eu quero que você repita em voz alta. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Eu quero que você sinta essa luz em todas as suas células, em todo o seu sistema nervoso, limpando, curando, restaurando. Eu quero que você repita mais uma vez. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Muito bem, muito bem. E agora mais uma vez, eu quero que você repita. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Muito bem. Você está indo. Muito bem. E a partir de agora, tudo que você precisa fazer para voltar para esse estado é tocar a mão no seu coração. Então, nos próximos 7 dias, você vai fazer isso 3 vezes por dia. Durante os próximos 7 dias, 3 vezes por dia. Você coloca as duas mãos no seu coração e você repete a frase que eu acabei de falar aqui. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Se você fizer isso, você vai ver que você nunca mais vai sentir aquele medo que você sentia. Você vai começar a queimar os barcos. Você vai começar a ter mais resiliência, a não superestimar como que podem ser as suas próximas 2 décadas, por exemplo. E você vai ter uma fome insaciável todos os dias. Então, nos próximos 7 dias, lembra de visualizar essa mesma cena que você acabou de visualizar, dessa memória de confiança, e você voltar para ela. Então, você volta para a cena de confiança, você coloca as duas mãos no seu coração e você fala a frase. E você vai conseguir o que você quiser na sua vida. 3. Começa a mexer os dedos dos pés e das mãos. 2. Começa a respirar profundamente, voltando para aqui para agora. 1. E 0. Pode voltar para aqui para agora, se sentindo muito bem. Pode abrir os olhos, pode voltar para cá. E eu estou muito feliz que você está vendo esse vídeo. Isso aqui, ó, é o símbolo da minha vitória. E eu mal posso esperar para você me mandar o símbolo da sua vitória. O símbolo que você conquistou, que você conseguiu. Não por causa de mim ou por causa desse vídeo, mas eu ajudei, claro. Mas por causa que você tomou uma decisão. A sua vida só muda quando você toma decisões. Você quer uma vida diferente, tome decisões diferentes. E você vai ter uma vida diferente. Se você tomar as mesmas decisões, sua vida não vai mudar muito. E agora eu tenho um convite para você. Se você ouviu esse vídeo até aqui, você tem uma opção apenas. A opção de continuar mudando a sua vida. E para isso, você tem 2 opções agora. Aqui no link da descrição desse vídeo, eu deixei 2 ofertas para você. E eu vou garantir que, independente de quanto que você esteja vendo esse vídeo, essas 2 ofertas vão continuar existindo. Talvez sejam outras ofertas, tá? Mas vai ter 2 ofertas aqui. A primeira oferta que está valendo para agora é o combo com todos os cursos que eu já fiz na minha vida, em que você vai pagar uma vez e você vai ter acesso durante 5 anos. Esse é o combo especial que eu fiz para você. Então esse combo especial, ele tá no link da descrição ou tá no link dos comentários também. E você vai ter acesso ao meu curso de linguagem corporal, inteligência emocional, relacionamento, emagrecimento, e você vai poder estar presencialmente comigo em uma imersão, tá?
Se você clicar na página, você vai ter todas as informações. Mas faz o seguinte, clica, entra para dentro desse combo. Acima disso, você fala, Caio, eu quero ter um atendimento com você. Eu também sou terapeuta, eu ajudo pessoas que têm ansiedade, timidez, síndrome do pânico, problemas de relacionamento, eu já fiz terapia de casal também. Então não importa qual seja o seu problema, você quer escalar o seu negócio? Eu também tenho mentoria para empresários, para empreendedores, para posicionamento, imagem, se você quer aprender mais de linguagem corporal. Então tem duas opções, ou você entra para dentro do combo, já clica e já entra, ou você clica no link que está aqui na descrição, falando sobre a terapia, e aí você vai ter um atendimento direto comigo, em grupo ou individual também, tem os dois tipos, para você mudar a sua vida. Senhoras e senhores, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e tenha tocado você tanto quanto me tocou. E se de verdade esse vídeo tocou em você, ressoou com você, deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal e, por favor, não perde nada. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, entra para dentro do combo de Natal, tá? Que tá aqui no link da descrição. Ou entra e fala com a gente sobre a terapia. E eu espero você.